equação geral das cônicas. Olha, você sabe que nas questões de geometria analítica costuma aparecer muito problema de circunferência, né? Só que o caso geral da circunferência é a cônica, ou seja, a elipse, a hipérbole e a parábola. Então, uma equação simples como essa, como a equação de uma circunferência com centro na origem e raio 5, ao invés disso, você pode encontrar uma outra equação mais complicada. Por exemplo, uma equação como essa aí, 25x2 mais 9y2 menos 150x mais 36y é igual a menos 36. Olha, você sabe que uma equação do segundo grau em x e y, em R2, representa uma cônica, né? Pode ser uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. Não esqueça que a elipse inclui a circunferência. Então, para resolver esse tipo de problema, a gente precisa identificar que tipo de cônica é essa, identificar o centro dessa cônica e os seus eixos, quer dizer, os seus semi-eixos, né? Por exemplo, quem é o A e quem é o B da elipse? Quem são A e B na hipérbole? Então, identificando esses elementos, a gente consegue fazer o desenho e prosseguir com o resto da questão. E como é que a gente faz para descobrir essas informações? Nós temos que colocar a equação nessa forma aqui. Quer dizer, vamos ter que completar os quadrados, vamos ter que fazer esse segundo membro ser igual a 1 e vamos ter que encontrar esses números A e B que estão aqui nesses denominadores, a partir daqui. Então, vamos trabalhar algebricamente com essa equação para ela ficar com esse aspecto. Então, a primeira providência é completar os quadrados. Nós temos aqui 25x2 menos 150x. Então, podemos colocar 25 em evidência. Vamos ficar com x2 menos 6x. E está faltando um termo aqui para completar um quadrado, né? Qual o termo que a gente tem que ter aqui para completar um quadrado? É 9. Então, temos que fazer aparecer um 9 aqui. E aqui, em relação ao y, nós temos 9y ao quadrado e 36y. Então, a gente coloca em evidência 9, ficamos com 9 vezes y2 mais 4y. Está pintando que é o quadrado de y mais 2, né? Mas para isso acontecer, a gente tem que colocar aqui um 4, porque y mais 2 ao quadrado vai ficar y2 mais 4y mais 4. E lembrando que tem um 9 em evidência aqui, então a gente tem que colocar 36, tem que fazer aparecer um 36. Por sorte, a gente tem justamente aqui um menos 36 no segundo membro. Então é só passar esse menos 36 para o primeiro membro e já fica aqui o que a gente precisa. Se não tivesse, bastaria você somar 36 nos dois lados da equação. Bom, e a gente ainda tem que ter aqui um 9. Para que isso seja possível, temos que colocar aqui um termo 225, que é 25 vezes 9. Então, vamos ter que fazer aparecer um 225 aqui. Então, colocamos um 225 no segundo membro para equilibrar. Então, assim ficamos com 25 vezes essa expressão, que é o quadrado de x menos 3. E aqui colocamos 225 no segundo membro. Agora, vamos escrever isso aqui como um quadrado, isso aqui também como um quadrado. É 25 vezes o quadrado de x menos 3, mais 9 vezes o quadrado de y mais 2. E agora temos que fazer esse segundo membro virar 1. Então, vamos dividir a equação toda por 225. Então, dividindo todo mundo por 25, vamos ficar com isso aqui, que é a forma que a gente queria encontrar, né? X menos x0 ao quadrado sobre A2, mais y menos y0 ao quadrado sobre B2, é igual a 1. Como aqui a gente ficou com mais, significa que é uma elipse. Se fosse menos, significaria que era uma hipérbole, né? Então, quais são os elementos dessa elipse? O centro está aparecendo aqui, ó, junto do x e do y. O centro é o ponto 3 menos 2. E os eixos estão aparecendo aqui ao quadrado. Os eixos aqui são 3 e 5. Os eixos não, os semi-eixos, né? Isso aqui corresponde ao A2 e ao B2 da elipse, mas calma aí. Quando a gente fala A e B, a gente está levando em conta que A é maior do que B. Mas no caso aqui, temos que esse elemento é menor do que esse.
Quer dizer, essa elipse, na verdade, ela tem como eixo focal um eixo paralelo ao eixo Y e não ao X, né? Então, essa elipse, na verdade, é assim. Ela tem o centro no ponto 3 menos 2, que está aqui, e ela tem como semi-eixos, na direção X, nós temos aqui um semi-eixo valendo 3, e na direção Y, temos aqui um semi-eixo valendo 5. Então, para identificar a posição da nossa cônica, a gente precisa identificar esses elementos. Sabendo o centro e esses semi-eixos, nós podemos encontrar também onde estão os focos da elipse. Mas aí fica uma questão mais simples, né? Agora eu quero mostrar o que acontece quando nós mudamos esses coeficientes aqui. Observe que a equação geral é uma equação do segundo grau em x e y. Então, nós temos termos em x2, em y2, em x, em y, um termo independente e ainda tem um que está faltando aqui que eu não coloquei. Vou colocar depois. É um termo com x vezes y. Mas vamos trabalhar com esses aí. Olha, o que acontece se a gente alterar o valor desse coeficiente de x2? No caso aqui, a elipse fica com um formato diferente, né? Se a gente alterar o coeficiente de y2, também vai acontecer a mesma coisa. Só que no sentido y, né? Opa! Deixou de ser uma elipse, de repente, virou uma hipérbole. Então, dependendo da relação entre esses coeficientes, nós podemos ter a cônica mudando. Vamos mexer nesses coeficientes aqui, os coeficientes dos termos de primeiro grau. Então, no caso, o efeito parece que é uma compressão no x, não é isso? Esse aqui está tendo uma mudança, claro, no tamanho da cônica, mas também o centro dela está mudando de lugar. Então, eu estou mudando aqui o coeficiente do termo em x. Então, é como se ela andasse para o lado e mudasse de tamanho. Obviamente, se a gente mudar o coeficiente do termo em y, nós vamos ter também ela mudando de tamanho e mudando de posição. Esse termo independente aqui, o que vai acontecer? Ela muda de tamanho, né? Então, olha só, vamos alterar esses coeficientes todos aqui. Mudando o coeficiente do termo em x2, a cônica pode mudar completamente, né? Ela pode ser uma hipérbole. Olha só, a hipérbole agora ela mudou. O eixo focal agora é paralelo ao eixo x. E agora o eixo focal é paralelo ao eixo y. Ela muda completamente, né? Então, ela pode andar lateralmente, mudar o seu formato. E também pode mudar de tamanho. Ela pode até mesmo desaparecer, se transformar num ponto. Então, uma questão que vai cair envolvendo isso, você resolve daquele jeito que a gente fez aqui no início. Completar os quadrados, fazer aparecer aqui x mais alguém ao quadrado, y mais alguém ao quadrado, igual a 1, com denominadores, e com isso você descobre o centro e os semi-eixos. Daí você encontra focos. No caso da hipérbole, você também encontra as assíntotas, né? Tudo você descobre a partir daqui. Agora deixa eu mostrar uma coisa interessante. Essa equação que a gente colocou aqui não tem o termo em x vezes y. Olha só o que acontece quando você tem um termo xy na sua equação. O que está acontecendo aqui? Ela está mudando de tamanho, sim, mas ela também está mudando de inclinação, né? Quando você tem um termo em xy na sua expressão, você pode ter a cônica mudando completamente. Ela deixa de ser uma elipse, passa a ser uma hipérbole. Chega um momento em que ela é uma parábola, só que a parábola é muito rápido, mal dá para ver. E além disso, os seus eixos se inclinam.
Até tem uma situação que é muito difícil de mostrar, que a hipérbole se degenera em duas retas. Mas é muito difícil fazer aparecer aqui. Mas a ideia é essa: quando os ramos da hipérbole ficam tão juntos das assíntodas, a hipérbole vai se degenerar em duas retas concorrentes. E o centro da hipérbole, digamos, ela deixa de ser uma hipérbole, né? É o ponto de encontro dessas duas retas.